Declaro aberta a 13ª sessão ordinária do segundo período de reuniões ordinárias do terceiro exercício do mandato da 16ª legislatura. Convido o assessor parlamentar Fernando Polinarski para fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Vamos fazer a leitura de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Diz assim: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Amém. Ata da 14ª sessão ordinária, primeiro período de reuniões ordinárias, terceiro exercício do mandato, 16ª legislatura, em discussão. Votação. Ata aprovada. Ata da 15ª sessão ordinária, primeiro período de reuniões ordinárias, terceiro exercício do mandato, 16ª legislatura, em discussão. Votação. Ata aprovada. Ata da 7ª sessão ordinária, segundo período de reuniões ordinárias, terceiro exercício do mandato, 16ª legislatura, em discussão. Votação. Ata aprovada. Agora eu passo para a leitura para o nosso secretário, primeiro secretário Vinícius Ferreira, o expediente. Boa tarde a todos. A Prefeitura de Campina Grande do Sul convida para participar da audiência pública para apresentação de dados e informações que servirão como base para o novo edital de licitação dos serviços de transporte coletivo municipal, com o objetivo de garantir a efetiva participação da população. No dia 5 de novembro, às 14 horas, nesta casa. A Câmara e a Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul convidam a Vossa Senhoria para participar da sessão solene em comemoração e emancipação política do município, 68 anos. No dia 7 de novembro, às 18h30, quinta-feira, nesta casa. Convite do presidente desta casa, Eugênio Zanona, e prefeito Bill Zanetti. Requerimentos. Requerimentos 220/2019. Vereador, primeiro secretário, Vinícius Ferreira, solicitando que, após a conclusão das obras da rua da Duílio Calderari, sejam implementadas as guias rebaixadas
ao menos em frente aos estabelecimentos que trabalham com autopeças e similares de veículos. Justificativa. Essa solicitação faz necessária pela dificuldade que os comerciantes encontram com pouco espaço no acesso para atender seus clientes. Nesse sentido, solicitamos que o Poder Executivo analise a possibilidade de implementação das guias de baixadas, nesta que é a principal via pública do bairro, Jardim Paulista, para atender os mesmos. Requerimento 221/2019, vereador Cleverson Dalprá, solicitando uma travessia elevada na rua Otávio dos Santos Souza, calçamento, entre a entrada do CEMEI Guido Irineu Pelanda e o Colégio Estadual Ribeirão Grande, e uma travessia elevada antes do entroncamento que se dá acesso à unidade de saúde e Escola Municipal Santa Letícia, em frente ao Aviário Ribeirão, na mesma rua. Justificativa. É um local com elevado fluxo de pedestres, sendo esses alunos, crianças e pacientes da unidade de saúde. Por essa razão, acreditamos que se justifica a solicitação para proporcionar segurança a esses munícipes no dia a dia. Requerimento 222/2019, vereador Cleverson Dalprá, solicitando a ampliação da rede de água até a parte de cima do cemitério São João Batista, na sede do município, bem como a possível instalação de postes com luminárias tipo pétalas na parte antiga do cemitério e, se possível, na parte nova, sendo instalada uma em cada ponto central do cemitério. Justificativa. Devido às construções, à falta de água, fez os pedreiros e familiares que usam água para a construção se deslocar a longa distância. E quanto à iluminação, ajudaria a oferecer a sensação de segurança. Inibiria os vândalos, furtos de placas e corrimãos de cobre. Requerimento 223/2019, vereador Cleverson Dalprá, solicitando a possibilidade de se fazer um muro em torno do cemitério da Jaguatirica, na parte onde foi realizada a ampliação de novas gavetas e a instalação de um poste alto com luminárias tipo pétalas. Justificativa. As gavetas ficaram com um aspecto estranho, com a sensação de que não fazem parte do cemitério. E quanto à iluminação, para evitar o vandalismo e furtos no local, a solicitação se faz necessária. Requerimento 224/2019, vereador Lucas Senen, solicitando o tratamento superficial duplo TSD antipó no final das ruas Benedito Pires Cordeiro, João Vidolin, Francisco Simeone, em toda a extensão da rua Santo Gabriel de Oliveira e na rua marginal, a rodovia do Caqui, em frente à unidade de saúde Manuel Alves Custel, no bairro Jardim Diamante. Justificativa. Ao serem pavimentadas as referidas ruas, não foram contempladas nas últimas quadras ao final de todas aqui mencionadas, com exceção das ruas Santo Gabriel de Oliveira e a paralela da rodovia do Caqui, as quais não tiveram nenhum tipo de pavimentação. Nesse sentido, os residentes locais solicitam com maior brevidade o possível antipó, pois dessa forma solucionaria os efeitos causados em função de ruas não asfaltadas. Requerimento 225/2019, vereador Anderson Cardoso, solicitando a implantação de campo de areia no canteiro central da rua Maria Luísa Zanetti, no bairro Santa Angelina. Justificativa. Tendo em vista o espaço hábil existente no referido local e a possibilidade de atender a população com a expansão da área de lazer e também o incentivo na prática de esportes, faço essa solicitação para que o Poder Executivo possa verificar a ideia. Requerimento 226/2019, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, solicitando estudo para a criação e implantação da nova concessão de transporte público, linha de ônibus que ligue o bairro Terra Boa com a sede do município. Justificativa. O bairro Terra Boa, um dos maiores na área rural do município, não contém uma linha que liga com a sede. A única linha que permite o transporte dos moradores com a região para a área urbana tem a rota direta no bairro Jardim Paulista, por meio da BR-116. Nesse sentido, faço ao Poder Executivo essa solicitação para que possamos proporcionar aos munícipes a facilidade no que se refere ao transporte. Requerimento 227, vereador Anderson Cardoso, solicitando a criação da linha Interbairros no sistema de transporte público do município. Justificativa. Este pedido reitera os anteriores requerimentos feitos através dos pedidos feitos através dos ofícios 45 de 2017, 20 de 2018 e o requerimento 409 de 2017. Já apresentado por esse vereador, que recebe inúmeros pedidos em seu gabinete de moradores que encontram dificuldades para circular entre os bairros. A linha Interbairros facilitaria o deslocamento dessas pessoas que muitas vezes necessitam ir de um bairro a outro, algumas vezes para comparecer a uma consulta prévia na unidade de saúde.
Podemos ainda levar em consideração que alguns bairros apresentam declives e que os moradores, como idosos, gestantes e crianças, necessitam ir até a rodovia PR-506 para que possam buscar uma condução. Requerimento 228/2019, vereadores Ana Carolina e Lucas Senin, solicitando providência do Poder Executivo no sentido de criar um programa de orientação turística no município, visando a capacitação do setor turístico do município de Campina Grande do Sul. Justificativa. O objetivo do programa é capacitar profissionalmente esses empreendedores e orientá-los para o desenvolvimento da sua atividade turística, seus negócios, através do planejamento e ações para compreenderem como funcionam as motivações no turismo urbano, quais são seus objetivos e preparar adequadamente os seus colaboradores para uma prestação de serviço de alta qualidade, com atendimento personalizado e voltado para a satisfação das necessidades e desejos do cliente e turista. Requerimento 229/2019, vereadora Ana Carolina. Reiterando a solicitação pela criação da ouvidoria municipal para que a nossa população possa ter um espaço e um canal aberto para se expressar e se informar acerca de todos os assuntos relacionados à administração pública. Justificativa. No entendimento que prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e todos os detentores de cargos públicos e eletivos são funcionários do povo, vejo com bons olhos a criação desse espaço para que possamos saber exatamente se a população está sendo bem atendida nas esferas administrativas dos poderes municipais, se os funcionários públicos estão satisfeitos em seus diversos setores e recebendo condições favoráveis para exercerem suas funções. A criação desse espaço poderá abrir possibilidades para que possamos fazer leis que atendam os anseios e necessidades dos nossos munícipes. A criação dessa ouvidoria será de suma importância para o nosso município, pois será um canal direto de aproximação para que a população possa obter informação, tirar suas dúvidas e fazer suas reclamações, como também manter-se esclarecida sobre o que está acontecendo com a administração pública de nossa cidade, de forma mais transparente e ainda mais, identificarmos pontos que necessitam de correções e condições especiais para que os nossos servidores públicos possam ter condições de trabalho e, consequentemente, oferecer um serviço a mais de qualidade. Mexermos nas referidas e mazelas abertas ao longo dos anos de existência do nosso município, atendendo de forma efetiva o povo. Digo mais ainda que a criação dessa ouvidoria será um elo de transparência pública de grande importância para o desenvolvimento sociodemocrático do nosso município, permitindo dessa forma que o cidadão passe a ser participante no controle de qualidade dos serviços públicos. Requerimento 230/2019, vereadora Ana Carolina, solicitando estudos para viabilizar a revitalização em paralelepípedo na continuação sem asfalto da rua Nilson Terezinha Zanetti, no bairro Jardim Paulista. Justificativa. A rua encontra-se em mau estado de conservação, prejudicando pedestres e motoristas que trafegam pelo local, devido à quantidade de buracos na mesma. É da mesma. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, Portaria 31/2019, com as alterações da Portaria 98/2019. Parecer ao processo de prestação de contas número 2/2018 do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do senhor Luiz Carlos Assunção. Prestação de contas autuada sob o número 2/2018, processo do Tribunal de Contas do Paraná, 207986/2015. Assunto: prestação de contas do prefeito municipal, ano de exercício 2014, entidade do município de Campina Grande do Sul, gestor das contas Luiz Carlos Assunção. O citado também Luiz Carlos Assunção. 1. Relatório. Trata-se do processo de prestação de contas que for autuado nesta Casa sobre o número 2/2018, objetivando submeter a esta comissão e posteriormente ao plenário desta Casa as contas do Poder Executivo Municipal, relativas ao exercício financeiro de 2014 de responsabilidade do senhor Luiz Carlos Assunção. O Tribunal de Contas do Estado comunicou à Câmara Municipal, por intermédio do ofício 1449/2018, a emissão do acordo do parecer prévio 184/2018, emitido pela segunda Câmara, recomendando para a regularidade das contas com ressalvas em razão dos apontamentos. Recepcionado nessa Casa, o acordo do parecer prévio emitido pela segunda turma teve sua leitura no plenário em 20 de agosto de 2018, sendo devidamente fixado
em edital publicado em jornais de grande circulação e posteriormente remetido à Comissão de Finanças e Orçamento, tudo em conformidade com as normas regimentais. Transcorrido o prazo acima mencionado, for oportunizado o contraditório ao gestor da época, que o apresentou tempestivamente, pugnando o julgamento pela regularidade das contas do exercício 2014, com a emissão do decreto legislativo na forma taxativa prevista no artigo 189, parágrafo 5º do regimento interno dessa Casa. O feito encontra-se instruído com a íntegra do processo 243083-2014 no Tribunal de Contas do Paraná e com cópia do ofício 1449-2018 do acordo do parecer prévio de número 184-2018, certidão de autuação, comunicado de recepção das contas expedido pelo presidente da Casa, bem como as publicações nos jornais de grande circulação. É o breve relato. Segundo, fundamentação. Primeiro, da competência para o julgamento das contas apresentadas. A Lei Orgânica estabelece em seu artigo 15, 4 e 5, que compete privativamente à Câmara Municipal exercer a fiscalização e julgamento das contas anuais do município. Em verbis. Artigo 15, compete à Câmara Municipal privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. No 4, exercer como auxílio do Tribunal de Contas a fiscalização financeira, orçamentária e operacional do patrimônio do município. Quinto, julgar as contas anuais do município e apreciar o relatório sobre a execução do plano de governo. A fiscalização de julgamento nas contas do município é exercida pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tal previsão com amparo igualmente contido no artigo 18, parágrafo 1º e 2º da Constituição Estadual. Como vista a competência da Câmara Municipal, além de fiscalizar, julgar as contas anuais do município, que o fará com auxílio dos órgãos de controle interno e de controle externo, exercido pelo Tribunal de Contas do Paraná, do Estado, que recepcionará as contas prestadas pelo prefeito municipal e sobre elas emitirá parecer prévio, que deixará de prevalecer somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Sobre a forma procedimental sobre a qual submeterá o julgamento das contas recepcionadas na Câmara, o regimento interno da Casa, Resolução 1/2004, reservou um capítulo específico disciplinando a tramitação do processo de prestação de contas no artigo 188 a 191. Como visto, o regimento interno dessa Casa atribui às comissões de Finanças e Orçamento a competência para analisar as contas e emitir parecer sobre elas, apresentando o projeto de decreto legislativo, concluindo pela aprovação ou rejeição, total ou parcial das contas apresentadas, tudo na forma do dispositivo supra. Segundo, das providências preliminares do julgamento das contas. A Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, recebeu por intermédio do ofício 1449/2018 a íntegra do processo de prestação de contas do Poder Executivo Municipal, relativas ao exercício financeiro de 2014, tendo como gestor responsável à época o senhor Luiz Carlos Assunção, contendo o acordo de parecer prévio número 184/2018, emitido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O regimento interno desta Casa estabelece algumas providências preliminares a serem cumpridas previamente ao julgado das contas. Compulsando os autos, verifica-se que foram cumpridas a contento as providências preliminares. O processo de prestação de contas foi disponibilizado aos vereadores, tendo sido publicado o acordo do parecer prévio número 184/2018, no edital da Câmara Municipal, em 20 de agosto de 2018. Mesma data que o referido acordo teve sua leitura ao plenário dessa Casa. O presidente da Casa, em cumprimento aos termos regimentais e acolhendo a requisição dessa Casa, anunciou a recepção das contas prestadas em 2 jornais de circulação da capital. Assim também o fez publicar no Jornal de Circulação Local e afixou o comunicado contendo as advertências que o processo for encaminhado a essa comissão, onde permaneceria por 60 dias, à disposição para exame de qualquer do povo, que poderia questionar-lhe a legitimidade nos termos do artigo 16 da Lei Orgânica. Transcorrido o prazo acima sem qualquer impugnação, essa comissão oportunizou ao gestor responsável da época o contraditório que for apresentado tempestivamente. Nesse contexto, tendo sido cumpridas as exigências preliminares instituídas pelo regimento interno dessa Casa, em consonância com os ditames constitucionais, conclui-se que o processo encontra-se apto a ser analisado e relatado por essa comissão. Terceiro, das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro 2013. Instruídos do auto de prestação de contas do município de Campina Grande do Sul relativos ao exercício 2014, foram devidamente submetidos à análise de uma unidade técnica, Coordenadoria de Fiscalização Municipal, COFIM,
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que em derradeira manifestação, instrução número 1006, 2018, opinou pela regularidade das contas com ressalva, tendo em vista. E lá na letra I, falta um registro do passivo autorial das contas do controle de sistema contábil ou incompatibilidade com laudos do RPPS. O Ministério Público de Contas acompanhou o opinativo da unidade técnica. Em seu julgamento, o conselheiro relator doutor Artagão Matos Leão fundamentou sua decisão de forma sucinta e acertada, considerando os elementos acarretados nos autos. Analisando detidamente o contido dos autos, verificou-se que as informações prestadas em sede do contraditório perante a Corte de Contas, pelo gestor responsável à época, dão conta ao provar o apontamento foi corrigido. Haja vista que a entidade efetuou os lançamentos do passivo autorial nas contas de controle, no exercício 2015, conforme laudo de avaliação autorial aplicável àquele exercício, não trazendo prejuízos à função do controle exercido por esse tribunal. Nas informações prestadas em sede do contraditório, oportunizo, no âmbito dessa comissão, o gestor da época prestou esclarecimentos que reafirmaram o contido no opinativo da Corte de Contas. Feitas tais considerações, essa comissão concluiu pelo acolhimento integral do acórdão de parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para fins de julgar regulares as contas do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, exercício de 2014, de responsabilidade do senhor Luiz Carlos Assunção, que faz, utilizando como razão de decidir os mesmos fundamentos do acórdão parecer 184/2018 da segunda Câmara da Corte de Contas, conforme acima transcrito. Terceiro, dispositivo. Diante do exposto, salvo o melhor juízo e soberania do plenário desta Casa de Leis, esta comissão manifesta favorável ao acolhimento integral do acórdão de parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para o fim de julgar regulares as contas do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, exercício de 2014, de responsabilidade do senhor Luiz Carlos Assunção, conforme os fundamentos acima expostos, pelo que expede-se o decreto legislativo que acompanha o presente parecer nos termos do artigo 189, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Remetam-se os autos à Secretaria dessa Casa para as seguintes providências. E incluam a presente prestação de contas e o decreto legislativo que acompanha na pauta da ordem do dia da sessão ordinária dessa Casa para julgamento e única discussão e votação através do processo simbólico de votação. Intime-se o gestor responsável pelas contas prestadas com antecedência mínima de 15 dias antes da sessão ordinária pautada para o julgamento, contendo advertência de que, querendo, poderá realizar sustentação oral. Campina Grande do Sul, 9 de outubro de 2019. Relator Vinícius dos Santos Ferreira. Membro Amarildo Lego Bandeira. Presidente Anderson Jesus Cardoso. Anexo 1. Minuta, decreto legislativo, projeto de decreto legislativo. Aprova as contas do município de Campina Grande do Sul, do Estado do Paraná, relativo ao exercício de 2014. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, do Estado do Paraná, aprovou eu e o presidente promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, relativas ao exercício de 2014. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 9 de outubro de 2019. Relator Vinícius Santos Ferreira. Membro Amarildo Lego Bandeira. Presidente Anderson Jesus Cardoso. Está com o projeto para votar, né? Moção de aplausos, número 7, de 30 de outubro de 2019. Vereador Anderson de Jesus Cardoso. Moção de aplausos à Escola Superativa, aos professores e alunos premiados em concursos educacionais e internacionais. A Escola Superativa foi fundada no ano 2003, inicialmente com sede em Quatro Barras, junto ao SESI, na qual atendia as turmas da educação infantil, do maternal ao Jardim 3. Com a necessidade da aplicação e devido à grande procura das vagas, no ano 2005 a escola mudou da sede para Campina Grande do Sul. Sua sede para Campina Grande do Sul, no Jardim Paulista, passando a atender, além da educação infantil, também o ensino fundamental, séries iniciais até o 5º ano. Sempre oferecendo uma educação diferenciada e conquistando a cada dia mais alunos, a necessidade de ampliação e crescimento novamente foi necessária. Assim, no ano 2012, a Escola Superativa inaugurou sua sede própria, no qual atende modalidades de educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais 1º ao 5º ano e séries finais 6º ao 9º. A escola atualmente atende mais de 300 alunos e é reconhecida como escola de referência na qualidade de atendimento educacional em Campina Grande do Sul, premiada nas diversas Olimpíadas Nacionais e Internacionais, além de ser um ambiente muito querido pelos alunos, fazendo valer a missão da instituição.
prestar à comunidade um serviço educativo de excelência, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes nos seus deveres e direitos, capazes de atuar como agentes de mudança num ambiente participativo, aberto e integrador numa escola reconhecida pelo seu humanismo, atenção e dedicação, visando o prazer em atender. Constantemente premiada em prêmios educacionais, a escola obteve grande destaque recentemente no concurso Canguru de Matemática. O concurso é uma competição anual internacional destinada a alunos do terceiro ano do ensino fundamental até os da terceira série do ensino médio. A competição teve origem na França e é administrada globalmente pela Associação Canguru Sem Fronteiras. O concurso é a maior competição de matemática no mundo, com mais de 6 milhões de participantes por ano, nos 75 países. A escola superativa está inscrita no concurso internacional Canguru em Matemática há 3 anos, com premiação em todas as edições que participou. Este ano, 2019, não poderia ser diferente, sendo 3 professores, 2 coordenadoras e 9 alunos premiados. Um excelente mérito digno de reconhecimento e valorização, tanto para os alunos quanto para os professores e para a instituição de ensino. A participação nos concursos e Olimpíadas ao nível nacional e internacional possibilita aos alunos vivenciarem diferentes formatos de avaliação com múltiplos conteúdos e com concorrência ampla. Permite uma autoavaliação da instituição em relação à conquista de resultados e na percepção de qualidade do ensino ofertado. O sucesso obtido pelos alunos é uma alegria imensa para todos da escola e também para os munícipes em geral. A escola superativa é referência em educação de qualidade, sendo premiada nos principais concursos e Olimpíadas ao longo de alguns anos, representando o município de Campo Grande do Sul. Concursos e Olimpíadas em que a escola participa e é premiada. Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Nacional de Ciências, Olimpíada Nacional de História do Brasil, Canguru Internacional de Matemática, Concurso de Cartas dos Correios, Concurso Cultural Cicobi, Game da Cidadania e Controladoria Geral da União e Olimpíadas de Inglês. Chat Class. Pelas razões citadas no presente, submeto ao crivo dos nobres pares a moção de aplauso aos professores. Deisiane Correia Rosenente, Emily Alves Moreira, Elisandra Bestel, a diretora Raquel Cristina Coser de Souza, as coordenadoras pedagógicas Juscelia Andrade Baron, Melissa Anguita, e aos alunos Davi Bage, medalha de ouro, Fábio Gabriel de Souza, medalha de prata, Samara Dari Dick, medalha de prata, Flávia Aparecida de Witt Isotti, medalha de prata, João Alberto Barão, medalha de prata, Lucas Taverna, medalha de bronze, Rafaela Ferrarini Borges, medalha de bronze. Enzo dos Santos Ribeiro, menção honrosa, e Thalita Enque Oliveira, menção honrosa. Projeto de Lei 81, de 4 de novembro de 2019, vereador Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá. Dispõe sobre o tempo para atendimento nas agências bancárias dos Correios, estabelecido no município de Campina Grande do Sul e da Altas Providências. Artigo 1º. Ficam todas as agências bancárias e agências de franquias dos Correios estabelecidas nesse município obrigadas a prestar atendimento nos caixas dentro do limite de tempo estabelecido nesta lei. Parágrafo único. O limite de tempo de espera para o atendimento que se refere ao caput desse artigo será de: primeiro, até 20 minutos em dias normais. Segundo, até 30 minutos em véspera ou após feriados. Artigo 2º. Para fiel cumprimento dessa lei, os estabelecimentos serão obrigados a fornecer aos clientes senhas de atendimento impressas. Parágrafo 1º. Para cada senha retirada no terminal, deverá conter impresso obrigatoriamente data, horário e emissão do referido bilhete e o número da ordem para atendimento. Parágrafo 2º. Para comprovação do tempo de espera, o cliente apresentará o bilhete da senha ao funcionário que atendê-lo, o qual deverá gravar mecanicamente o horário em que efetivamente ocorreu o atendimento. Artigo 3º. Os estabelecimentos abrangidos por essa lei estão obrigados a fixar cartazes em local de fácil visualização dentro de suas dependências, que contenham as principais informações dessa lei, como número da lei, tempo máximo de permanência nas filas e órgão fiscalizador com o respectivo contato para denúncias. Artigo 4º. Os estabelecimentos ficam obrigados a disponibilizar aos clientes em local de fácil visualização a tabela de preços dos serviços oferecidos. Artigo 5º. Os estabelecimentos abrangidos por essa lei deverão instalar
divisória entre os caixas que movimentem valores e o espaço no qual os demais clientes aguardam atendimento. Artigo 6º. Os estabelecimentos abrangidos por essa lei deverão estar adaptadas para atender as pessoas com deficiência em conformidade com as normas que se tratam do assunto. Artigo 7º. Os estabelecimentos deverão colocar à disposição dos clientes gratuitamente em local de fácil visualização o acesso à água própria para o consumo no local. Artigo 8º. Em caso de descumprimento da presente lei, serão aplicadas as seguintes sanções. Primeiro, advertência na primeira atuação. Segundo, multa de 75 URF. Em caso de residência, parágrafo único. A cada nova atuação será acrescentada sucessivamente 20 URF. Artigo 9º. A fiscalização do recebimento das denúncias dos consumidores e a aplicação das sanções administrativas previstas no artigo 56 da Lei Federal 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor, ficarão sob responsabilidade da Procuradoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, não excluindo as atribuições de outros órgãos competentes. Parágrafo 1º. Para comprovação da denúncia por parte do cliente, o usuário deverá ser apresentado o bilhete da senha com a gravação do horário de atendimento e outro meio idôneo de que se comprovar o horário do efetivo atendimento. Parágrafo 2º. O lapso temporal mínimo entre as atuações será de 1 dia útil. Artigo 10º. Nenhum novo alvará de funcionamento para estabelecimentos previstos no artigo 1º desta lei será expedido no município de Campina Grande do Sul, se os estabelecimentos não estiverem de acordo com as disposições dessa lei. Artigo 11º. Fica revogada a Lei 75/2010. Artigo 12º. Essa lei entra em vigor na data depois de decorridos 30 dias de sua publicação oficial. As duas, achei que era outro projeto. Projeto de Lei 82, de 4 de novembro de 2019, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira. Dispõe sobre o prazo de realização de exames, de consultas e exames relacionados ao diagnóstico de neoplasia maligna de mama, câncer de mama e da providências. Artigo 1º. Fica estabelecido o prazo de 30 dias para a realização de consultas e exames relacionados ao diagnóstico de neoplasia maligna do câncer, câncer de mama, quando esta for a principal hipótese. Parágrafo único. A concessão dos exames referidos no caput far-se-á mediante a solicitação fundamentada de médico da rede pública. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão suportadas por dotações orçamentária própria, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor depois de decorridos de 30 dias de sua publicação oficial. Campina Grande do Sul, 4 de novembro de 2019. Informo aos nobres vereadores que essa é a segunda sessão ordinária para apresentação de emenda aos projetos do Executivo referentes ao orçamento de 2020. Nós temos agora o projeto de decreto número 7, de 30 de outubro de 2019, que aprova as contas do município de Campina Grande do Sul e Estado do Paraná, relativas ao exercício de 2014. O projeto de decreto está em discussão. Votação. Projeto de decreto número 7, de 30 de outubro de 2019, aprovado por 8 votos favoráveis. Na data de hoje, o meu voto conta também. Requerimento número 219, 2019, da vereadora Ana Carolina, solicitando as devidas providências do Executivo através de sua secretaria competente para que realize estudo e viabilize o reparo e construção existente para a implantação de uma unidade de CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, ou que faça como foi antes no prédio de unidade de saúde. Requerimento está em discussão. Votação. Requerimento 219, 2019, aprovado em única discussão e votação. Projeto de decreto número 1, de 2019,
concede o título de cidadão honorário do município de Campina Grande do Sul ao senhor Edson Luiz Magalhães Pinto. Precisamos da urna? Enquanto a secretaria organiza a urna, eu vou pular esses projetos e vou para os projetos de lei. Projeto de lei número 73, 2019, institui o Programa Municipal de Orientação sobre a Síndrome de Down e inclui no calendário oficial de eventos a Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Down do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. O projeto é do vereador Vinícius Ferreira e está em primeira votação. Boa tarde, quase boa noite a todos. Vou ler a justificativa do projeto, o qual também tive apoio e iniciativa desse projeto da nossa comunidade, em geral do nosso município, né, ainda mais pelas famílias que têm lá seus filhos que são portadores da síndrome de Down. Justificativa do projeto. A Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Down tem como finalidade a divulgação de informações que ajudem a sociedade a compreender e lidar com portadores da síndrome. O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado dia 21 de março, fazendo alusão aos 3 cromossomos do par número 21, característico das pessoas com a síndrome de Down. A data foi escolhida pela Down Syndrome International, através da ideia da geneticista Stilianos e precisando ir em busca de políticas públicas procurando ter maior proteção e atenção a um todo, tendo em vista que, a partir da nossa Constituição Federal, em seu artigo 196, ao dispor que saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doenças e outros agravos e ao acesso universo igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na área da educação, o desafio da inclusão de alunos com deficiência é periodicamente discutido por educadores e especialistas. Lembrando que 2/3 dos alunos, dos estudantes que estão fora da escola têm algum tipo de deficiência, segundo pesquisa da Unicef. Já na inserção do mercado de trabalho, apesar de a lei de cotas para pessoas com deficiências, né, que são os PCDs, está completando 28 anos em 2019, a regra exige que empresas a partir de 100 funcionários tenham um percentual de pessoas com deficiências em seus quadros. A porcentagem varia de acordo com o tamanho das empresas. O assunto ainda gera discussão por muitas vezes os profissionais deficientes estarem contratados apenas para cumprir tabela, não sendo desenvolvido como deveriam. Por isso, um dos maiores desafios das organizações é atender que as pessoas com síndrome de Down possuem habilidades positivas para as empresas. Então, fundamentamos, né, em primeiro lugar, presidente, Felipe, eu quero agradecer o jurídico, né, de ter me apoiado a fazer esse projeto, que não foi nada fácil, um tempo já estudando para apresentá-lo aqui na casa. Agradeço às comissões também pela discussão e os pareceres favoráveis. E nós criarmos um projeto de lei que também nas consultas das leis municipais aqui do município, nenhuma lei era contemplada em proteção, conscientização, né, e algo parecido para os portadores da síndrome de Down. Então, por isso que tomei essa iniciativa de apresentar esse projeto, dando um pouco mais de amparo, principalmente para as famílias carentes, Felipe, que tenham seus filhos lá com Down, né? Hoje mesmo estive visitando o CEMEI, o Laura Zanquetin, lá no bairro Eugênia Maria, que temos um aluno lá, que é de uma família carente, que muito precisa, tanto lá da tala, para poder andar, ele já é um síndrome de Down um pouco mais avançado, que não tem mobilidade nas pernas, mas uma criança, né, com muita vontade de querer andar, e falta essa tala, qual nós estamos lutando junto com a prefeitura para fazer esse fornecimento. E também por outras crianças que precisam, e eu sempre trabalhando aqui como política pública, eu entendo que é mais uma ferramenta da gente ajudar essas pessoas e essas crianças. Votação.
Projeto de Lei número 73, 2019, aprovado após primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 80, de 2019. Fica instituído o Programa de Parcelamento de Débitos no município de Campina Grande do Sul, na forma do artigo 155-A do CNT, destinado a promover a regularização e a adimplência de créditos do município em dívida ativa de natureza tributária e não tributária. O projeto está em discussão. Votação. Projeto de Lei número 80, de 2019, aprovado após primeira discussão e votação. Eu vou abrir um recesso de 5 minutos na sessão, até a secretaria preparar as cédulas e a urna. Então, nós voltamos dentro de 5 minutos para a sessão ordinária.
Projeto de decreto número 1 de 2019 concede título de cidadão honorário do município de Campina Grande do Sul ao senhor Edson Luiz Magalhães Pinto. Eu peço para que a vereadora Ana Carolina e o vereador Lucas façam a verificação das cédulas aqui, por favor. Vereadora Ana Carolina. Vereador Anderson de Jesus. Vereador Cleverson Dalprá. Vereador Silon Júnior. Vereador Lucas. Acho que todo mundo vai favorável, 2/3 mesmo. Vereadora Dilson de Andrade. Se alguém votar contrário, não vai ser nada. Tirar 2 contrários. Vereador Vinícius Ferreira. Eu voto. Peço para que os vereadores, a Ana Carolina e Lucas, façam a conferência dos votos agora, por favor.
Projeto de decreto número 1 de 2019, aprovado por 8 votos favoráveis e registrando 3 ausências no plenário. Então, tem 3 cédulas que não foram contabilizadas na votação. Projeto de decreto número 3 de 2019, concede título de cidadã honorária do município de Campina Grande do Sul à senhora Kazuko Akamine. Convido o vereador Adilson de Andrade e o vereador Silon Júnior para conferir as cédulas. Esta caneta chique aí. Vereadora Ana Carolina. Vereador Anderson de Jesus. Vereador Cleverson Dalprá. Vereador Silon Júnior. Vereador Lucas. Vereadora Dilson de Andrade. Vereador Vinícius Ferreira. Vereador Adilson e vereador Silon, puderem fazer a conferência dos votos, por favor.
Novamente, nós temos as 3 cédulas em branco por conta das 3 ausências. Nós temos 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Portanto, como nós necessitávamos de 2/3 dos vereadores, o projeto de decreto número 3/2019 está reprovado em primeira votação. Passamos, então, agora para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Cleverson Cordeiro Dalprá. Boa noite a todos. Agradecer a presença da Luciana, minha assessora. Falar de algumas obras e acontecimentos que vêm acontecendo no município. Dia 2 aí foi finados. Quem veio aqui no cemitério da sede viu a diferença da capela. Fizeram mais uma cozinha, trocaram piso, móveis, trocaram forro. Parece algo ali que, como diz, é o tipo de obra que ninguém quer inaugurar, que falam da obra, mas tem uma serventia para todos. Ali não interessa se é rico, se é pobre, ali é o lugar que todos estão juntos. Então, parabenizo o prefeito ali, a equipe da Andréia, o Machadinho, a equipe do Antônio, eletricista, que fez a reforma. Também já que está em licitação, a capela do cemitério da Jaguatirica, quase R$300 mil o valor inicial da obra ali, mas na licitação ele vai cair bastante. Pedido antigo, quando eu falo que sai obra aí, não é porque o vereador é do bairro, ou é daqui, de lá, a gente é vereador do município inteiro. Então, méritos total do prefeito. A gente tem agradecimento ao prefeito aí por esta obra. Vi também que já entrou em licitação o Castramóvel, em breve será licitado, a administração trabalhando. É o que eu falo sempre, que a gente vai ter a nota no final dos 4 anos. Não adianta julgar agora, o pessoal vai em redes sociais, falam na rua, falam para todo mundo aí, o prefeito, os vereadores, a hora que terminar nosso mandato, daí as pessoas poderão dar a nossa nota. Hoje também estive no bairro Santa Rosa, na Travessa Francisco Kiplive, o qual foi contemplado com asfalto, e hoje, em conversa com o prefeito, ele falou que a Bortolo Baggio também será já nesses próximos dias. Então, volto a repetir, mais uma obra aí do prefeito, cobrada por todos os vereadores, não só por um aqui, todos os vereadores cobraram isso, mérito do prefeito. E hoje, lá, um calor de mais de 30 graus, um asfalto quente, que o asfalto vem muito quente, e o pessoal fazendo manual, por causa do que o caminhão não para na descida tão forte que é ali. Então, aos funcionários lá, o Genário encarregado, deixo aqui os parabéns para o pessoal. Também falo aqui, hoje eu recebi uma resposta, eu nunca tinha feito ofício para a Secretaria de Esporte, e tenho, como diz assim, infeliz a resposta que eu recebi. Eu solicitei para fazer um torneio, um campeonato de futebol de salão. E a resposta que veio é que mais de 500 atletas, distribuídos em 20 times, já participam inteiramente gratuita do campeonato de futebol de campo. Eu não questionei futebol de campo, eu questionei futebol de salão. E daí falou também que o tamanho da quadra não tem um tamanho padrão, que deveria de ser de 40 por 20, e com 1,20 m a distância. E a nossa quadra aqui não dá esse tamanho, tem 80 centímetros de separação. Junto com o Anderson aqui, disputamos o campeonato ali, sempre foi o tamanho da quadra, nunca tivemos problema. Acredito que foi muito infeliz quem fez essa resposta aqui. Um baita de um secretário, a primeira vez que faço uma pergunta e vem uma resposta. Só que eu vou ter que repassar para quem me pede essa resposta aqui, vai girar como uma piada. Nós não podemos fazer um campeonato de futebol de salão que não tem espaço e que os atletas do município já participam no futebol de campo. Nem todos gostam de campo. Uns gostam de bicicleta, outros gostam de skate, outros gostam de futebol de salão, outros gostam de vôlei. E é assim que funciona. Então, continuo insistindo, assim que tiver oportunidade, tenho certeza que o secretário vai rever isso. Talvez ele assinou alguma coisa que alguém escreveu ali rápido. Acredito que ele não ia fazer uma resposta dessa aqui. Mas não gostei da resposta, assim como os moradores também não vão gostar. Também solicitei no ofício aí a troca da pastilha da prefeitura aqui da cor vermelha para a cor azul, também já vi que está em licitação.
E hoje seria isso aí. Tenho feito uns pedidos aí na estrada João Escucato Coradim, próximo ao Saul Schumann, está desbarrancando, está perigoso. Já falei com o encarregado, já fiz via escrita, e agora esperamos um retorno que logo arrumem lá. É bem numa curva, você termina um mato, se pega uma curva, está comendo a estrada. Daqui a pouco vai cair um carro, um ônibus, passa ônibus escolar, ou coisa pior. Então, preciso que seja feito. Passei na estrada do Japonês aqui, a estrada foi patrolada, a estrada também no Zair de Jesus Ribeiro, eu pedi, foi feito até a metade do serviço, é o que eu falo, eles vão, fazem a metade, depois abandonam e vão para outro lugar. Na estrada dos Queimados também começaram a fazer um serviço, uma rua que fosse 2 viagens de saibro, 100 metros, deixaram para trás. E daí, quando a gente fala, a gente que é ruim. Mas, como eu sempre falei, eu sou vereador, minha obrigação é fiscalizar. Quando estiver bom, eu vou elogiar. Quando não tiver, eu vou cobrar, vou colocar em redes sociais, eu ganho para isso, e a pessoa que está lá também ganha para isso. E pago, quem paga meu salário, eu pago dele também. Seria isso. Não posso deixar aqui esquecer, estava o nobre vereador Vinícius ontem, da APAI. Pena de estar muito calor, mas foi um sucesso. Comida boa, famílias inteiras, pessoas que eu fazia tempo que não via, que não participam de eventos e acabaram ajudando, abraçaram a causa da APAI. Então, parabenizo a APAI e agradeço a todas as pessoas que estiveram lá naquele evento ontem, um almoço ali, comida italiana na localidade da Mandaçaia. Seria isso, boa noite a todos. Vereador Lucas Sene. Quero saudar aí as pessoas que estão conosco nessa noite e somente quero fazer um convite a todos que nos assistem, que essa semana teremos então aí os festejos alusivos aos 68 anos de emancipação política do município de Campina Grande do Sul, ao qual teremos várias atividades aí que as pessoas podem conferir aí no site da Prefeitura, e conferir todos os eventos que teremos e convidar para que compareçam. Inclusive teremos o baile na sexta-feira, a banda Enterprise que vai animar o baile. Então, estendo o convite a todas as pessoas que nos assistem e, por favor, prestigiem aí nossas atividades. Também quero comentar que recebi com surpresa o projeto de decreto 3 de 2019, uma pessoa que só traz benefício para a nossa cidade, está aí há muitos anos contribuindo na educação, gastando recursos próprios em benefício de nossas crianças, enfim. A gente tem esperança aí na segunda votação, mas realmente foi surpresa para mim. Realmente fiquei decepcionado, mas aqui a gente vota conforme o coração, então não dá para se fazer nada. Agradeço a todos e uma excelente semana para todo mundo. Vereadora Ana Carolina. Vereador Anderson de Jesus. Senhor presidente, ilustres colegas, boa noite ao plenário, a todos que nos assistem da rede social. Hoje, somente agradecer. Eu acho que em mais um ano, um terceiro ano de gestão, que se encaminha, nós, enquanto legislativo e pessoas que estão mais ligadas aos nossos munícipes, andando de casa em casa, de rua em rua, né? E eles nos trazem as demandas diárias dos bairros, que muitas vezes são levadas por requerimentos e ofícios ao nosso prefeito. A gente vê ainda, ao final do terceiro ano, obras acontecendo a longa escala no município, feito, como o vereador Cleverson falou, de uma boa gestão de administração do prefeito, o qual, embora a gente seja solidário, a Câmara Municipal é co-irmã no trabalho de gestão junto com o prefeito, muitas vezes também levando demandas, reivindicações, puxões de orelha também, porque o prefeito também ele erra, só que com a graça do bom Deus e também dos méritos dele, tem feito uma grande gestão, o qual a nossa intromissão ela é mera fiscalizatória para amparar a qualidade do serviço público.
parabenizar a equipe da infraestrutura, da Secretaria de Infraestrutura, em nome do secretário. Eu lembro que toda a equipe tem um coordenador, tem aquele que formou essa equipe, e essa equipe só é boa quando o responsável da pasta convoca pessoas de grande qualidade. Então, o secretário Júnior Bandeira está de parabéns, a equipe, todas as equipes da infraestrutura, desde a parte de recolhimento de lixo, como também da parte de pavimentação e de outros setores, do meio ambiente, agricultura, tem feito um excelente trabalho, feito que a gente vem acompanhando ao longo desses 3 anos. A gente fica muito feliz porque demandas que são antigas do nosso município, de outras gestões, nesta gestão está se concretizando. Falo em especial da Travessa Francisco Keplive e também da Bartolo Baggio, que está recebendo a capa asfáltica num momento para melhorar, amenizar os problemas que lá se encontram há longas datas, a dificuldade de acesso dos moradores às suas casas, algo que é o direito de ir e vir, que estava cerceado por dificuldade de simples, um olhar que eu falo que é humano, que é um olhar diferenciado, que o prefeito Bill está tendo em situações pontuais no nosso município. Demorou um pouco para chegar, mas eu gosto de lembrar muito que uma administração ela não é uma situação que, por mais planejamento que esteja, acontece ao longo desse período infortúnios, dificuldades que surgem de intempéries, tanto naturais como algumas situações de dificuldade que o próprio homem causa, né? E para sanar esses problemas, muitas vezes você vai deixando o teu planejamento um pouquinho mais atrasado, mas frente à qualidade que é a gestão, ele está se cumprindo, deixando esse vereador que vos fala muito alegre, porque era um compromisso lá do início de 2017, essa pavimentação. O vereador Vinícius me acompanhou em requerimentos, em pedidos em prol da travessa. Vereador, desde já agradeço sempre a colaboração e o coletivismo, né, de atacando. Somos vereadores de Campina. Alerto também que situações de infraestrutura vão acontecer em outras ruas, em outros bairros. O prefeito Bill já assinalou isso, não quis anunciar as ruas, né, para não criar problema de situação política, mas ele vai ocorrer. Então, isso nos alegra muito. E a gente entende que 2020 vai ser ainda essa continuidade de obras em todo o município. Para finalizar, a gente, enquanto vereador, não para só na parte de infraestrutura. Temos vários projetos e pedidos na área da educação e saúde, principalmente nessas duas áreas, para atender mudanças no tratamento de serviço público de qualidade, alcançar um tratamento de atendimento de qualidade que ainda é um desafio na gestão atual. Então, estamos lançando programas, estamos dando ideias de programas, estamos provocando a análise de situações na educação e na saúde, que posteriormente espero estar aí divulgando para todos nas próximas sessões. Desde já, agradecer o coletivismo da casa, o trabalho das comissões no meio de semana, às quartas-feiras. É um encontro prazeroso, porque é o momento da discussão. Às vezes não fica muito lúcido durante a sessão a discussão do projeto, porque às quartas-feiras muitos de nós dedicamos essa discussão e troca de ideias dos prós e contras do projeto. Então, elas ficam quase que todas diluídas, a não ser que a gente seja provocado por um vereador ou outro, ou por alguma pergunta que aconteça depois da pauta da quarta-feira, nós voltamos a discutir aqui. Mas a grande discussão ela fica por mérito das comissões nas quartas-feiras. Então, às vezes, não fica tão rica a sessão, a não ser que durante quarta para a próxima segunda apareça perguntas de outras pessoas, de outros munícipes que ficaram com dúvidas sobre o projeto e a gente esclarece durante a sessão. Tá bom? No mais,
desejar a todos uma boa semana e até a próxima sessão. Eu vou fazer uso da palavra. Fique à vontade, vereador. Obrigada. Boa noite a todos, aos aqui presentes, a nossa querida Marta, representante do nosso grupo de feirantes, aqui hoje presente. Prazer em te ver aqui. Até gostaria de usar a palavra justamente para fazer um anúncio. No dia 9, teríamos a feira de artesanato, que aconteceria lá no Jardim Paulista, e foi cedido pelo prefeito o espaço para que a feira aconteça, então, junto com o evento que vai acontecer no dia 10, aqui na praça. Então, a gente vai estar regulando o número de barracas. O vereador Lucas, hoje, que está responsável por isso, já fez contato. A gente vai estar entrando em contato com as feirantes para organizar essa questão. Então, um agradecimento em nome das feirantes por essa sessão aí do prefeito em relação ao espaço num dia de festa, que, se Deus quiser, vai ter muita gente. Nós vamos vender, as meninas vão vender bastante. E eu não tinha prestado atenção no resultado da votação ali da Casuco, né? Estava lá dentro vendo um documento e me surpreendi aqui com uma decepção muito grande. Quem quer que seja o vereador que votou contra fez um erro, cometeu um erro aqui gravíssimo, porque a Casuco é uma pessoa que presta um serviço maravilhoso para Campina Grande do Sul. Ela inteira do próprio bolso para fazer ações aqui que trazem um resultado e um impacto social muito grande. O projeto dela apresentado do cemitério pode até não recolher tantos impostos, como foi alguns dos questionamentos feitos aqui, porém, ela gera emprego com o empreendimento dela, direto e indiretamente. Quer queira, quer não, o empreendimento dela vai trazer o turismo para o município, que é uma questão que a gente está batalhando aqui na Câmara, junto com o Poder Executivo, para fazer com que essa atividade econômica surta aqui o devido reconhecimento e aprimoramento dentro do município, né? É importante a gente melhorar a questão econômica do município, a arrecadação, enfim, e o empreendimento dela também tem a ver com isso. Então, é uma lástima que quem quer que seja tenha votado contra. Então, no mais, desejar mesmo uma boa noite a todos e desejar uma boa semana e até segunda-feira que vem. Senhor presidente, por favor, mais um minutinho. Fique à vontade. Eu queria fazer uma reclamação, senhor presidente, que nós não tivemos a oportunidade de defender o projeto. Eu não sei se foi uma falha, enfim, mas a gente estava confiante na votação, nem solicitei para a defesa do projeto de decreto. Então, eu creio que foi uma falha, né, que a gente não pôde defender e falar sobre a importância desse título. Muito obrigado. Vereador Vinícius Ferreira. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Sidão, nosso assessor, aos demais assessores. Obrigado, Marta, pela presença, pela conversa de sempre agradável, né? Amiga nossa de muitos anos. Obrigado pela presença. Assim como o Cleverson aqui já disse, também quero parabenizar a PAI pelo almoço italiano que fizeram ontem nas dependências da igreja, do salão da igreja da Amanda Saia. Me surpreendeu também, Cleverson, até pelo tanto do calor que estava, o tanto de gente, né, até pessoas novas que contribuindo com a PAI, isso foi gratificante. O almoço muito bom e deu bem certo. Então, não posso nunca deixar de parabenizar e mencionar o nome do Claudinei, presidente, e do Marquinhos, diretor, todos os funcionários e professores lá apoiando. Quero destacar aqui, como eu li já hoje na leitura do expediente, presidente e vereadores, conversando agora com o Sidão, que foi vereador já nessa casa também, pela importância da audiência pública amanhã aqui nessa casa, às 14 horas, que se trata sobre o novo edital de licitação do transporte coletivo, nosso transporte público, né? É um assunto, Felipe, Anderson, que tempo a gente debate aqui nessa casa, já de demais gestões para trás, porque era uma concessão de 10 em 10 anos.
E agora, novamente, aí pelo, se não estou enganado, acho que é dia 9, né, Cleber, que vence o contrato. 15 anos, né? Essa última foi de 15. Então, eu fazendo parte do Conselho Municipal de Transporte, né, junto com o Lucas, que é o presidente, e lá a gente leva várias reivindicações. Por que eu estou falando aqui, Lucas? Porque é o momento da população vir participar, né? De colocar as dúvidas, que nem hoje eu coloquei um requerimento para incluir novamente, porque antes tinha o transporte, né, sede do Terra Boa, que vinha aqui por dentro, trazendo o pessoal para a sede, e hoje vem pela BR, vai para o Jardim Paulista, pega outro ônibus para vir para cá, ou desce ali próximo do Caron. Né? Um dos casos que eu estou falando aqui é um professor, até por coincidência, amigo nosso, que trabalha aqui no Campos Sales. Ele está sofrendo muito, os horários deles nem se adequam a isso. Então, nós não podemos falar, né, Cleber? A gente sempre fala aqui a questão da Mandaçaia, do Taquari, do Coxa aqui por dentro, que não tem mais essa linha. E até não é pela criação, poderia voltar no mesmo assunto que o Anderson tem falado, aqui também fizemos já vários requerimentos, Cid, que é trazer a volta do Jardineira, do Intermunicipal, do Interbairros, né, de fazer essa ligação. Então, esse é o momento que a gente leva para criar essa linha, é a hora da luta, se vai ficar mais barato, caro, é tudo na hora de discutir nessa audiência, que vai ser bem importante. Então, eu acho que, Lucas, com os demais vereadores aqui também, se tem algum requerimento ou ofício, pegar uma cópia e vir amanhã para discussão, né, para apresentar isso nessa audiência pública, que é um momento bom para essa discussão. Quero que também... Aí também quero parabenizar e agradecer o convite do Colégio Campos Sales, né, junto com o curso de enfermagem, pela palestra do Outubro Rosa, realizada semana passada aqui no Colégio Campos Sales, né. Para quem não conhece, é um curso totalmente grátis, hoje contemplado com 125 alunos, né, com turma de primeiro ano, de segundo e de quarto. De terceiro ano, esse ano não teve a turma. A gente vê, Lucas, ali, você que já foi secretário de saúde, o tanto me impressiona o tamanho daquele projeto, de quantos anos, acho que já uns 12 anos, né, com a iniciativa do Hospital Caron lá atrás, o Dr. Marcos ter apoiado esse projeto e que hoje capacita, vamos falar assim, as pessoas, e muito que me chamou a atenção são as pessoas de baixa renda, tanto do município de fora, que faz parte desse primeiro passo. Hoje, quantos estão trabalhando, vamos dar um exemplo, no Hospital Gina Caron, por causa de um curso desse. E eu vi, Lucas, ali que eles têm várias dificuldades em questão do Estado, até do município, das empresas, e o sofrimento que eles têm, mas nunca desistem, né? São aulas de segunda a sexta, tem que ter o estágio obrigatório, sem remuneração, né? Não pode ter uma falta, nem no curso, senão perde o ano. Então, eu parabenizo a coordenação, a direção ali do Colégio Campos Sales e a coordenadora do curso, a Marisa Leal Ferreira, pela palestra do Outubro Rosa, né, pela essa importância da prevenção do câncer de mama. E também pelo curso de enfermagem e pelo serviço que eles prestam à comunidade. Também aqui quero agradecer a Secretaria de Esportes e o prefeito por atender nosso pedido, né, de fornecer o ginásio de esporte, que é público, né, para o Matheus, né, muitos já conhecem, o Matheus é um para-atleta do Power Soccer, né, mora aqui nas dependências do bairro Araçatuba, ele é portador de Duchenne. Então, eu parabenizo sua mãe, né, a Claudiane, pela vontade e a força, Felipe, de levar ele para um esporte, né, sabendo que é uma pessoa bem limitada, o seu pai, o Wilson, também, e a treinadora, tia, né, Ana Paula. Então, agradecemos o secretário de esporte, Elton, né, o Juliano, pela força que deram, Lucas, ali de fornecer o ginásio, porque nessa última reforma que ficou anos parado o ginásio, foi contemplado com o elevador adaptado e o Matheus sentiu, que nem eu falei para ele, finalmente está treinando em casa, sempre treinou em Curitiba. E isso já está sendo procurado para mais umas 2 crianças, que tem também uma cadeira sobrando ali. A mãe, né, a Claudinha, tem uma cadeira daquelas sobrando, que vai emprestar para que mais crianças que sejam portadores de algumas deficiências, ou do Duchenne ou outra distrofia muscular, que possa vir fazer também esse treino. E também, de antemão, já fiz um pedido para que a gente ceda o ginásio para a prática do esporte do vôlei sentado, que é adaptado também. Então, quero agradecer a todos e tenham uma boa semana. Eu até não ia comentar sobre o transporte coletivo, porém, o nobre colega mencionou,
Então, já se está fazendo a ideia é que se faça várias linhas interbairros, inclusive interbairros do município no interior. Né, fazer uma central na Terra Boa, onde as linhas advindas daquelas regiões interioranas até lá, e de lá segue para cá, para a sede e também para o Jardim Paulista. Então, a ideia é essa, outras várias linhas interbairros aqui na área urbana, o que não foi discutido ainda em aberto por conta de muita discussão técnica, então isso com certeza amanhã será discutido aqui, e na sequência, na nossa reunião permanente lá do pessoal que faz parte do Conselho do Transporte. Então, isso tudo está sendo discutido, várias linhas de interbairros, inclusive no interior. Isso aí que eu queria ressaltar, já que você mencionou, tá bom, Vinícius? Obrigado, então. Boa noite a todos novamente. Também gostaria de comentar a respeito do resultado da votação. Quero crer que tenha sido um equívoco, Lucas. Quero crer que tenha sido um equívoco na hora da marcação, porque a Kazuca era uma das minhas opções, inclusive, para dar esse título de cidadão honorário a ela. Trabalhei há 10 anos com ela e ela foi uma professora na minha vida. E, de fato, como a Carol falou, ela coloca dinheiro do bolso nos projetos sociais. Isso é uma coisa dela, né? Ela já tem outros meios de sustento. Então, quando eu trabalhava na prefeitura, quase que todo o dinheiro que ela ganhava como diretora, ela investia nos alunos, em compra de equipamento, em ajuda de custo, uma porção de coisas. Então, eu quero crer que este voto contrário tenha sido um equívoco, assim como foi um equívoco nós não termos deixado deliberado que era momento da defesa do projeto, mas ele poderia ter sido invocada essa defesa, mas nós temos a segunda votação ainda, né? Nós estamos com o quórum reduzido hoje, então um voto contrário reprovaria mesmo o projeto. Mas para a próxima votação, eu imagino que com os outros 2 ou 3 vereadores aí, com toda certeza esse projeto vai ser aprovado. Porque, de novo, quero crer que foi um equívoco na hora da votação. Gostaria de desejar uma ótima semana a todos, reforçar o convite da audiência pública sobre o transporte de amanhã, e declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores e as pessoas presentes para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 11 de novembro de 2019, no horário regimental das 17h30.